O minuto da polémica, a entrada violenta de Aimar sobre Rui Duarte, a força excessiva é punida com cartão vermelho. Rui, decisão correta? Pois, exatamente. A questão aqui é que nós temos que olhar para as leis do jogo. E as leis do jogo o que dizem é que uma entrada... A ver, eu já ouvi várias coisas e acho absolutamente inacreditável como é que é possível achar-se que esta entrada do Aimar não é uma entrada para cartão vermelho. Porque, à luz da Lei 12, uma entrada com força excessiva, como foi o caso, é sancionada com cartão vermelho. Portanto, não tem a mais pequena dúvida. Depois, as questões, se o Aimar é um jogador correto, é obviamente um jogador correto, mas também os jogadores corretos, num jogo de futebol, podem ter os seus momentos menos bons. O Aimar foi um jogador que entrou e o jogo do Benfica estava a precisar do Aimar. Mas estas são as ironias do futebol e são as coisas que às vezes são difíceis de explicar. Como é que um jogador corretíssimo como é o Aimar, e agora já circulam as imagens dos momentos em que o Aimar esteve menos bem, e uma delas teve exatamente a ver com uma cuspidela ao seu atual colega de equipa, o Cabo de Vilha, num Valência Deportivo da Corunha. Ele teve esse mau momento há uns anos. É um jogador corretíssimo, um jogador maravilhoso, é um jogador dos jogadores que eu mais gosto de ver no futebol em Portugal, mas como todos os bons jogadores, e os bons jogadores maravilhosos também podem ter os seus momentos menos bons. E ele entrou para ser uma mais-valia na equipa do Benfica, acabou por estragar tudo. E são estas coisas que não se pode atirar areia para os olhos por fanatismo ou por conveniência. As coisas são como são e, portanto, o Aimar teve um mau momento, foi expulso e foi bem expulso, e é isso que deve ser registado. Vamos ainda ao relatório, minuto 78, o lance a envolver Luizão, que cabeceia na área algarvia e a bola vai ao braço de Toy, árbitro nada assinala a decisão certa. Rui, a verdade é que perante estes lances e esta arbitragem de João Capela, o Benfica insurgiu-se perante esta arbitragem, nomeadamente o seu diretor de comunicação, João Gabriel, que a agência Lusa preferiu estas afirmações: os árbitros não podem aldrabar a classificação e, nesta altura, a classificação está aldrabada por influência direta dos árbitros. Rui, são declarações fortes, dizem ainda que só temos um pedido a fazer a Vítor Pereira: não prejudiquem mais o Benfica, e se sentir que não tem capacidades para o evitar, então que o diga. João Capela mostrou-se um diligente moço de recados do técnico do Futebol Clube do Porto, tantas as vezes e o tempo que dispensou a ver os jogadores do Benfica na grande área do Olhanense, de forma a garantir que não havia bloqueios que irritassem o treinador do Futebol Clube do Porto. João Capela bloqueou, isso sim, o jogo, e não parece que tenha sido só ingenuidade. Eu julgo que isto é uma reação absolutamente extemporânea e excessiva por parte do Benfica. Eu acho que há um nervosismo latente, sou capaz de compreender, porque está em causa o Campeonato Nacional. A equipa tinha acabado de realizar um jogo mau, mas este tipo de linguagem não interessa ao futebol. Por mais razões que o Benfica tenha e pode ter numa ou outra situação, no caso vertente e no caso daquele lance especificamente, não tem razão nenhuma. E, portanto, João Gabriel, que nos últimos tempos se tinha votado ao silêncio, aparece agora a fazer este tipo de considerações, que são considerações, ainda por cima, utilizando uma linguagem que me parece que é uma linguagem inadequada. Com estas situações, a indústria do futebol não vai evoluir de maneira nenhuma. E, sobretudo, também num momento em que se fala de João Gabriel em termos de um posicionamento que tem a ver não apenas com a direção de comunicação do Benfica, mas também de uma estação concorrente. Perante este tipo de linguagem, obviamente que qualquer coisa que se possa passar em sentido inverso acaba por ser difícil depois de gerir, em termos de autoridade, em termos de gestão das coisas que possam correr à volta. E não sei até se não haverá aqui algum tipo de incompatibilidade, mas isso é uma situação que para já não gostaria de comentar. Mas, em todo o caso, é uma linguagem excessiva, inadequada, e julgo que, como todas as coisas, quando elas não correspondem exatamente à realidade,
torna-se mais difícil. Voltando à conversa, Estamos a falar das arbitragens. Estávamos a falar das arbitragens. E é bom Os tais 11 pontos perdidos em 10 jornadas, como falou o António. Uma parte são os deméritos do Benfica, que são evidentes. O Benfica não consegue, de uma época para a outra, manter ou aumentar aquilo que é a sua eficácia, a sua capacidade de resposta. E, portanto, esse é um demérito, no fundo, que se tem que reconhecer e que o próprio Benfica faz bem em reconhecer. Mas, por outro lado, esta jornada, por exemplo, ao nível das arbitragens, nós temos em Portugal uma arbitragem... O Benfica hoje, por exemplo, queixa-se de 2 grandes penalidades. Com razão, e com razão, com toda a razão. E, portanto, há aqui, claramente, uma diferença relativamente àquilo que é... eu vi o jogo do Porto no Funchal. As 2 penalidades a favor do Porto, no meu ponto de vista, são bem assinaladas, mas há uma grande penalidade que não é assinalada a favor do Marítimo, numa situação parecida àquela que resultou o segundo gol do Porto, portanto a segunda grande penalidade, para mim é indiscutível, como é indiscutível também uma grande penalidade que não foi assinalada nesse mesmo jogo a favor do Marítimo. Logo aí, uma dualidade de critérios claríssima. Por outro lado, uma dualidade de critérios nesse jogo, no Funchal, que aliás foi sublinhada, e muito bem, pelo treinador Pedro Martins, do Marítimo, porque na verdade, e como ele diz, quem percebe alguma coisa de futebol, quem anda nisto já há alguns anos, percebe que os árbitros não estabelecem apenas a diferença nos chamados casos do jogo, nos chamados lances cruciais. Tem muitas coisas que têm a ver com a tal dualidade de critérios, a forma como marcam as faltas, etc. O jogo de ontem no Funchal foi escandaloso, escandaloso. E mais escandalosa foi a nomeação para o jogo do Funchal de um árbitro não internacional para um jogo importante para as contas do título. Eu acho que esta questão relativa à não divulgação dos nomes dos árbitros para cada jornada dá um jeitão a quem nomeia. Porque, de facto, havendo esse secretismo à volta das nomeações, as pessoas não têm tempo para contestar nenhum tipo de nomeação. E, portanto, é um mau princípio. E, portanto, o nomeador, neste caso, Vítor Pereira, como se sabe, não há mecanismos para o fazer explicar nenhuma nomeação, mas, digamos, o mundo do futebol, o universo do futebol, gostaria de saber a razão pela qual há uma nomeação de um árbitro não internacional para um jogo tão importante para as contas do título do Funchal. Isto a somar àquilo que foi outro escândalo, que foi a arbitragem de hoje, em Vila do Conde, em que há 2 grandes penalidades claríssimas que não foram apontadas pelo árbitro Algário da Encrença e que, obviamente, têm resultados e consequências ao nível do campeonato e da verdade desportiva. E as pessoas não podem encolher os ombros, não podem continuar a achar, quer dizer, alimentar esta farsa, porque isto é uma farsa. Porque se, de facto, não há explicações para as nomeações, ninguém consegue perceber as diferenças de critério para as nomeações. Depois, as arbitragens são como nós estamos a ver, beneficiando uns e prejudicando outros. Não se vai a lado nenhum e, portanto, este campeonato, também por isso, é um campeonato que fica na memória pelas piores razões. Também